Fala, galerinha! Vamos dar continuidade, né, ao nosso assunto sobre tecnologia do DNA recombinante. E nessa videoaula de hoje a gente vai dar sequência aqui a algumas ferramentas, algumas técnicas utilizadas tanto aí para a gente armazenar aqueles segmentos de interesse, né, os insertos que são utilizados para vários estudos aí nessa área da biologia molecular, e também algumas técnicas para expressão daqueles genes, né? Quando a gente tem, por exemplo, interesse em expressar um determinado gene em algum outro tipo celular, ok? Então, primeiramente, eu gostaria de falar com vocês que a gente viu em aulas passadas que ao a gente cortar um genoma de um determinado organismo, utilizando, né, as nucleases de restrição, milhões de fragmentos diferentes eles são gerados, de DNA eles são gerados, né? Então, se a gente for pegar essa imagem aqui, que é como exemplo, vamos pegar do lado esquerdo aqui. Vamos pegar aqui um determinado genoma, uma fita de DNA aqui humano, e eu tenho aqui vários segmentos de interesse aqui para determinados fins. E para estudá-los, a gente primeiro precisa empregar as nucleases de restrição que vão gerar aqui, então, milhões de fragmentos de DNA genômico, ok? Esses fragmentos, pessoal, eles podem ser armazenados como uma forma de coleção de DNA. O que seria isso? Eu poderia pegar esses fragmentos e ligá-los a determinados algum tipo de plasmídio, certo? E produzir, né, diferentes tipos de moléculas de DNA recombinante. E essas moléculas de DNA recombinantes eu poderia introduzi-las em um determinado tipo de bactéria, E. coli, por exemplo. Então aqui eu formaria aqui com esses milhares de fragmentos aqui recombinados a um determinado plasmídio, eu poderia gerar então aqui uma coleção, uma cultura de bactérias aqui que vão ser vários clones diferentes, e esses clones diferentes aqui podem ser armazenados. E esse armazenamento aí a gente chama de biblioteca genômica, ok? Essa reunião aí de diferentes fragmentos nesse tipo de biblioteca genômica tem várias funções. Isso pode ser utilizado, por exemplo, para um futuro sequenciamento do genoma. Então, se eu vou ter ali os vários segmentos de DNA que foram fragmentados, eu posso utilizá-los então ali para fazer métodos de sequenciamento. Posso utilizar, por exemplo, para estudo de determinados genes, determinadas funções, ou se eu quero produzir uma proteína específica. Então, ali aqueles genes vão estar ali guardados numa biblioteca genômica, ok? Então, esse é o primeiro conceito que eu queria passar para vocês. Agora, quando, por exemplo, a gente tem o interesse de estudar de forma mais específica o que um determinado tipo de tecido está produzindo em relação à expressão gênica, aí a gente tem uma forma mais específica de biblioteca. Vamos olhar aqui nessa figura da direita agora, ok? Vamos imaginar aqui um tecido celular mais específico. Aqui nesse exemplo seria o cérebro, ok? Então, se eu quero analisar, eu quero armazenar agora os produtos que estão sendo expressos naquele tecido, ok? Avaliar a expressão daquele determinado tecido específico. Então, para isso, a gente pode fazer uma biblioteca de DNA produzida a partir de apenas dos genes que estão expressos naquela célula, ok? Ou naquele determinado tecido. Como é que eu faço isso? Primeiro, como é que a gente sabe o que está sendo expresso num determinado tipo de célula? Pela população de RNAs mensageiros que estão sendo ali produzidos. Okay? Então vocês vão concordar comigo que daqueles milhões de genes que tem ali disponíveis no genoma daquela célula, daquele tecido, apenas alguns que vão ser expressos, ok? Então eles vão ser expressos na forma de RNA mensageiros que vão levar à produção de uma determinada proteína. Então eu posso armazenar, fazer uma biblioteca utilizando esse conjunto de RNAs mensageiros como material de partida, ok? Então para isso eu precisaria, então, lisar essas células desse determinado tecido, purificar esses RNAs mensageiros que estão sendo expressos nesse tecido, e a partir desse RNA mensageiro aqui, eu vou produzir cópias de DNA a partir desse RNA mensageiro, ok? Então, para isso, a gente sabe que num tecido eucariótico, a gente tem aqui modificações nos RNAs mensageiros, onde na extremidade 3' a gente tem aquela cauda poliar. A gente viu isso nas aulas passadas, ok? Então essa cauda poliar ela pode ser hibridizada aqui com um oligonucleotídeo iniciador, um primer, já pronto, sintetizado. A gente sabe, né, que complementar as adeninas a gente tem as timinas. Então eu posso utilizar aqui um iniciador, uma politimina, ok?
que a partir de então eu posso fazer uma cópia de DNA utilizando a enzima transcriptase reversa, na qual ela vai utilizar como molde a molécula de RNA mensageiro, ok? Então aqui essa enzima aqui, que é a transcriptase reversa, ela vai utilizar o RNA mensageiro como molde para sintetizar aqui, que olha, uma fita complementar, só que de DNA. Ok? Então, esse cDNA aqui significa DNA complementar a esse RNA mensageiro. Ok? Para a gente dar sequência na montagem dessa biblioteca, deixa eu limpar aqui, é utilizado depois para degradar aquela a fita de RNA mensageiro, né, que foi utilizada como molde. Utiliza-se uma enzima que vai promover essa degradação específica do RNA, uma RNase. Okay? Então, olha aqui, ela está retirando esses fragmentos que estão em azuis aqui, que representam a fita de RNA mensageiro. Okay? Depois disso, é só sintetizar uma fita complementar à fita de DNA que já foi sintetizada pela transcriptase reversa. Okay? Então, aqui depois a gente tem no final uma cópia de uma dupla fita de DNA que foi sintetizada a partir de uma molécula de RNA mensageiro. Ok? Então é possível, existem ferramentas então para a gente utilizar aqui que olha, essa técnica para produzir um DNA complementar a partir de qualquer RNA mensageiro que foi expresso numa determinada célula. Ok? Então aqui nesse conjunto aqui que foi formado, esse DNA, esse cDNA, ele é uma fita dupla originada a partir de um RNA mensageiro original. Beleza? Então a partir daqui a gente pode inserir essas diferentes moléculas de cDNA que foram produzidas em plasmídios e então fazer a transformação de bactérias e montar o que a gente tem aqui agora, uma biblioteca chamada de biblioteca de cDNA, ok? Então aqui as funções são as mesmas. No entanto, a gente vai ter uma biblioteca mais específica. Na primeira, a biblioteca genômica, a gente tem aqui uma biblioteca com todos os genes contidos em uma determinada fita de DNA. E aqui na biblioteca de cDNA, a gente tem uma biblioteca, porém mais específica, apenas com aqueles DNAs que são expressos naquela célula. Ok? Como que ele foi sintetizado? A partir de maquinarias que utilizaram o RNA mensageiro para a síntese dessa molécula de DNA. Ficou claro? Beleza, né? Depois de realizado esse processo de transformação, amplificação, e a gente armazena aquelas bactérias ali com os diferentes fragmentos que a gente acabou de sintetizar, a tarefa depois seria a gente selecionar o clone que a gente tiver interesse. Ok? Então vamos supor que eu tenho um clone lá de uma determinada bactéria que tem um gene que eu tenho interesse em estudar. Como é que eu vou pegar? Olha aqui, eu tenho aqui, vamos supor a partir de uma biblioteca genômica, eu tenho aqui vários tipos diferentes de bactérias com meus diferentes tipos de moléculas de DNA recombinante. Como é que eu vou selecionar aquela que eu tenho interesse? A partir está tudo misturado, ok? Nesse experimento que a gente acabou de fazer, como é que eu vou selecionar? Essa triagem, pessoal, ela pode ser realizada pela seleção de uma colônia que expressa esse gene contido, por exemplo, que a gente possa fazer um processo de hibridização. Assim como a gente viu lá na aula passada, se eu não me engano, na segunda videoaula, onde eu passei para vocês o que era a ferramenta de Southern Blotting, um processo de hibridização, a gente vai fazer a mesma coisa aqui agora, só que, no entanto, a gente não vai utilizar o fragmento de DNA, mas as colônias propriamente ditas, ok? Como é que a gente faz com isso daqui para fazer esse processo de triagem? Primeiro, a gente faz o crescimento daquelas colônias numa placa, a gente chama aqui de placa mestre, vamos todo mundo acompanhar esse esquema aqui. Okay? Então, aqui, cada colônia dessa aqui, a gente parte do pressuposto que ela cresce a partir de uma única linhagem contendo um determinado tipo de DNA recombinante. Okay? Então, aqui, olha, eu tenho diferentes colônias, então aqui eu suponho que cada uma aqui vai conter um determinado tipo de DNA recombinante. Tá? E como é que eu faço para escolher qual delas? Qual delas vai ter o gene de interesse que eu quero estudar? Eu posso utilizar aqui, que olha, uma base circular aqui, mais ou menos próxima à circunferência dessas placas que a gente utilizou para fazer o crescimento da colônia. E eu vou amarrar aqui, que olha, um veludo, um tecido de veludo. Para que vai servir isso? Isso que vai funcionar como se fosse um carimbo. Eu pegaria esse material aqui, que olha, esse veludo aqui,
e pressionaria ele sobre as colônias que eu acabei de fazer o crescimento, ok? Então ele funcionaria como um carimbo para transferência dessas colônias para um papel de nitrocelulose, ok? Então aqui, olha, eu pressiono o veludo sobre a placa, essa placa aqui, e daqui eu transfiro para uma membrana de celulose, ok? O que eu vou fazer? Esse veludo, então, aqui ele vai transferir as colônias aqui no mesmo endereço, no mesmo local específico que ela estava na colônia, ela vai estar nesse filtro de nitrocelulose, ok? A partir daqui, então, a gente faz um tratamento alcalino desse material aqui. Para que a gente vai fazer esse tratamento alcalino? A gente vai lisar as células e também vai promover a desnaturação do material genético, ok? E depois a gente faz um processo de secagem para promover a fixação desse material na membrana de nitrocelulose, ok? Então aqui nessa figurinha aqui, esses risquinhos aqui nada mais são do que as colônias que foram lisadas e dentro dela a gente tem ali o conteúdo genético que foi desnaturado, beleza? Esse material, então, aqui agora vem a semelhança que a gente viu lá naquela aula sobre o Soldenblot, tá? A gente vai introduzir essa membrana de nitrocelulose aqui, que a gente utilizou para fixar aquele material genético, em um saco plástico, ok? E esse saco plástico aqui, além dessa membrana que a gente vai colocar aqui dentro, a gente vai colocar aqui um líquido contendo as sondas que são complementares ao meu gene que eu tenho de interesse, tá? Então vamos supor, eu tenho lá interesse num determinado gene que vai produzir uma proteína específica. Então eu tenho lá no meu laboratório as sondas, que são sequências complementares daquele ácido nucleico que eu comprei num determinado comerciante que produz essa sonda, por exemplo, e essa sonda ela vai estar marcada, tá? Então aqui eu vou introduzir esse líquido dentro desse saquinho aqui. Com a introdução dessa sonda aqui, ele vai promover aqui a hibridização dessas sondas com o DNA complementar a ela, ok? E então eu fecho esse papelzinho aqui, espero esse processo de hibridização, tá? E depois eu retiro esse papel aqui. Vamos supor, se a sonda for marcada de maneira com uma sonda radioativa, eu posso revelar essa emissão, né, de radioatividade aqui, utilizando aqui, por exemplo, um papel fotográfico. Tá? Então, com isso, eu consigo, por exemplo, localizar, detectar aquelas colônias que foram marcadas com a sonda. Então, vamos supor aqui que olha, eu tenho aqui essa daqui e essa colônia de cá, que olha, elas foram reveladas como contendo, né, a sequência complementar à sonda de interesse que eu utilizei. Então, vamos supor que seja aqui, né, eu estou chutando, tá, gente? Aqui, essa sonda foi correspondente a essa marcação aqui e a essa daqui. Eu pego esse papelzinho aqui e comparo com a minha placa, ok? Então eu vou ver onde que essa colônia aqui corresponde, essa coloração, né, perdão, essa marcação aqui corresponde na minha placa mestre. A partir desse endereço aqui eu consigo retirar exatamente qual colônia que eu vou ter o meu interesse, ok? Ficou claro esse processo aqui, pessoal? Ele é bem semelhante ao que a gente viu as técnicas de hibridização que a gente já mencionou anteriormente, tá? Então, dando sequência a esse conteúdo, eu queria passar para vocês aqui agora um outro momento, uma outra função dessa área da biologia molecular, que é a possibilidade quando a gente tem a intenção de utilizar o produto daquele gene recombinante. Até agora a gente estava falando de estudo de função, de analisar qual gene que está sendo expresso em qual célula, mas vamos supor que eu tenho interesse, isso é muito utilizado pelas indústrias, num determinado produto, pode ser, por exemplo, a insulina, pode ser diversos outros produtos que podem ser oriundos da tecnologia do DNA recombinante. Como é que esse processo ele acontece? Tá? A gente parte do pressuposto que todo organismo vivo ele é capaz de expressar genes no seu DNA, ok? Portanto, a princípio, qualquer organismo é capaz de expressar proteínas de espécies diferentes. Existem algumas restrições, a gente pode pensar, por exemplo, na produção de uma proteína por uma bactéria, e essa bactéria pode ser que não aconteça o dobramento específico para aquela proteína, que aconteceria num eucarioto. Tá? Mas, via de regra, a produção da proteína ela acontece. Tá? E normalmente são utilizados para a produção de proteínas recombinantes bactérias, tá? Como, por exemplo, a E. coli. Elas são os hospedeiros mais comuns utilizados para a expressão de proteínas.
Por quê? Porque elas são fáceis de armazenar, os métodos que são utilizados para inserir o DNA, né, promover a sua transformação, são de fácil manipulação, ok? Extrair o seu DNA também são técnicas eficientes hoje utilizadas, né, são metodologias mais padronizadas, além de ser de fácil cultivo, por exemplo, em grandes quantidades. Se a gente for pensar no fermentador industrial, seria bem tranquilo produzir grandes quantidades de uma E. coli que foi transformada, que teve ali um DNA recombinante inserido nela, para produzir quantidades aí, industriais de um determinado produto gênico de interesse. Tá? O que é interessante a gente destacar, galerinha? Quando o produto, né, que é o do gene, que é recombinante, é o nosso interesse, os vetores de clonagem, eles devem ser um pouco diferentes do que a gente viu nas aulas passadas. Okay? O que deve conter nesses vetores? Primeiro, a gente tem que conter, os vetores de expressão. Eles têm que conter aqui, sinais que promovem a transcrição e a tradução daquele produto gênico. Ou seja, a gente tem que conter, dentro desse, vamos supor que seja um plasmídio aqui, esse vetor de expressão, a gente vai chamar agora não de vetor de clonagem, porque o de clonagem seria só para que teria os sítios para promover o processo de clonagem, né? Mas agora a gente tem o interesse na expressão das proteínas, então nós vamos chamar de vetor de expressão. Então, o vetor de expressão seria um vetor de clonagem acrescido de um promotor responsável aqui então pelo processo de transcrição desse fragmento, né, genético aqui, dessa sequência de nucleotídeos aqui. E além disso, a gente teria que ter também sítios de ligação ao ribossomo, tá? Para promover o processo de tradução. Aqui, tá vendo? Destacado aqui em cinza. Como assim, Ricardo? Isso aqui não é uma fita de DNA, ribossomo vai ligar aqui? Não, não vai. Mas isso aqui, na hora, quando for utilizado para ser transcrito numa molécula de RNA, a partir desse vetor de expressão aqui, esse componente aqui, que olha, ele vai ser utilizado para sintetizar uma molécula de RNA, e essa molécula de RNA tem que ter sítios de ligação ao ribossomo. Tá? Então, para diferenciar o vetor de clonagem do vetor de expressão, a gente tem a adição de um promotor e também de sítios de ligação a ribossomos. Beleza? Ficou claro, né? Então, aqui, olha, a gente vai ter a fusão gênica desse vetor de expressão com o fragmento de DNA a ser clonado, o inserto, né? O que a gente tem interesse, suponhamos que isso aqui seja o gene da insulina. Tá? Então a gente vai fusionar esse processo aqui com uma nuclease de restrição, como assim a gente já viu anteriormente, e a gente vai introduzir isso aqui numa E. coli. Tá? Então aqui a gente consegue induzir a expressão desse gene aqui para a produção de uma proteína. Beleza? Essa proteína aqui ela pode ser marcada com uma outra proteína aqui para promover o seu processo de separação, ou então a gente pode promover, né, se ela não tiver essa necessidade aqui, se for fácil de separação, a gente pode fazer simplesmente uma cromatografia de afinidade para promover a sua separação, ok? No final das contas, a gente vai ter aqui a nossa proteína de interesse, que foi então produto da expressão daquele DNA recombinante, beleza? Então aqui basicamente a gente fez um resumo aqui bem resumido sobre esse processo de expressão de proteínas recombinantes. Beleza? Ficou claro? O que eu quero destacar principalmente aqui? Que esse vetor aqui que é utilizado para ser fusionado ao meu fragmento de DNA de interesse, ele, além de ter os sítios de clonagem, né, que a gente viu anteriormente, ele vai ter aqui uma sequência promotor e um sítio de ligação a ribossomos. Tá? Para que possa esse material recombinante aqui ele consiga expressar essa proteína, esse gene que foi fusionado para levar à produção da minha proteína de interesse. Beleza? Ficou claro, né? Então, pessoal, eu falei para vocês aqui, dei o exemplo da E. coli, tá? No entanto, existem vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de hospedeiros que podem ser utilizados para expressão de uma determinada proteína, ok? Então, eu vou deixar como tarefa para vocês discutirem lá no fórum de dúvidas e discussão da nossa disciplina sobre as principais vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de hospedeiros. Falar aqui rapidinho, tá, gente? Vocês podem escolher um e colocar lá no fórum lá, falar sobre bactérias ou leveduras, insetos também podem ser utilizados e até mesmo células de mamíferos.
tá? Isso sempre fazendo esse comparativo quando utilizadas para a expressão de proteínas recombinantes. Beleza? Então eu vou deixar aí de tarefinha para vocês. Qualquer dúvida que tiver ficado aqui ou qualquer curiosidade que vocês tiverem interesse de discutir, vocês postem lá no nosso fórum de dúvidas e discussão que a gente promove uma discussão bem legal lá. Ok? Até mais então.